Boa noite a todos, que a paz e a luz do nosso Mestre amigo Jesus esteja com todos nós. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título que a mão esquerda não saiba o que dá à direita. Mas antes de iniciarmos, eu convido a todos a fazermos uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, até Deus, nosso Pai Criador, o Senhor da vida, até o nosso Mestre amigo Jesus, em agradecimento. Agradecendo por mais esse dia de vida que estamos recebendo, por tudo o que nos aconteceu no dia de hoje, tanto pelas coisas boas, como pelas coisas não tão boas assim, pois sabemos que até aquelas coisas que nos desagradam também nos impulsionam para o nosso progresso. Rogamos ao nosso Mestre amigo Jesus e aos nossos amigos espirituais que nos envolvam nesse momento, nos auxiliando para o entendimento, a compreensão da mensagem de hoje. Graças a Deus. Nós temos uma frase muito conhecida que diz assim: ninguém é tão pobre que não tenha algo para oferecer, assim como ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa. Nós concluímos daí que a caridade é universal. Ela está ao alcance de todos. Todos podem fazer a caridade. E, ao mesmo tempo, todos necessitam de receber o auxílio à caridade. Nesse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que dá à direita, Jesus está nos orientando para fazermos o bem sem olhar a quem, sem orgulho, sem humildade. Nós podemos até pensar de uma maneira um pouco diferente. Vai ter pessoas que não têm nada, nada mesmo, por isso não vai poder fazer a caridade. Ou até pensamos ao contrário. Alguns têm tanto que nunca vão precisar de nada. Mas quando nós pensamos assim, estamos enganados. Porque a caridade não é somente doações em coisas materiais. Agora, lembrando para nós que doar o supérfluo, doar aquilo que nos sobra, uma roupa que não usamos mais, algo que até ocupa um lugar em casa que não nos serve mais, tudo isso, antes de ser caridade, é um dever. Ou então, doar visando algum interesse. Quando nós doamos com algum interesse por trás, parece mais uma troca do que caridade. Agora, nós falamos que a caridade é universal, que está ao alcance de todos, porque mesmo aquela caridade que fazemos com doações materiais, todos podem realizar. Vamos lembrar disso com o nosso próprio Mestre amigo Jesus. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 41 a 44, e em Marcos, no capítulo 5, versículo de 1 ao 4, temos a passagem do óbolo da viúva. É quando aquela viúva, Jesus está com seus discípulos no templo, e entra uma viúva e doa duas moedinhas. E era até comum naquela época as pessoas trocarem dinheiro de valor maior por muitas moedinhas pequenas. Porque quando jogavam no gasofilácio, que era um instrumento de bronze, que por onde jogava tinha uma espécie de braços, fazia algum barulho. E Jesus, vendo a viúva jogando duas moedinhas, fala: ela doou muito mais do que todos, porque ela doou o que lhe fazia falta. Como nós podemos ver, não é a quantidade que nós doamos que vai determinar a caridade, mas o sacrifício que nós fazemos para ajudar o próximo. Todos temos de condições de realizar. Mas a caridade em si não é somente coisas materiais. A caridade é muito mais do que fazer doações. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Olha a resposta que os espíritos deram: benevolência para com todos
indulgência para imperfeições alheias, perdão das ofensas. Como podemos ver nessa resposta, a caridade não se restringe à esmola. Ela abrange todas as nossas relações com os nossos semelhantes. E esse tipo de caridade que os Espíritos nos falam é a caridade que fazemos sem nenhum custo material. Diferente daquela caridade material, ela é até mais difícil de realizar, porque ela vai exigir de nós esforços, deixar aquela zona nossa de conforto. Agora, apesar de ser mais difícil, elas são nas coisas simples do dia a dia, nas situações comuns, como, por exemplo, doar um pouco de nosso tempo, um pouco de nossa atenção, oferecendo ao outro um sorriso, uma orientação de amizade, aprender a ouvir o outro sem julgar, sem condenar. É isso mesmo. Vamos ouvir o outro sem condená-lo, sem julgá-lo. Às vezes, nós nem precisamos fazer nada. Basta darmos um olhar. Não é qualquer olhar, mas um olhar de amizade, um olhar de confiança, um olhar onde o outro pode perceber que pode contar conosco em sua dificuldade. Mas o que importa para a nossa vida não é saber se nós vamos fazer a caridade material, em doações, ou aquela caridade moral. O importante é sabermos por que Jesus nos orienta para o exercício da caridade. Qual a importância da caridade para as nossas vidas? Porque se nós não percebermos que a caridade é importante para a nossa vida, nós não mexemos nem uma palha. Vamos compreender. É por desígnio divino que vivemos em sociedade. Ninguém sobrevive isoladamente. As nossas qualidades se completam uma com as outras. Por isso é que a caridade vai melhorar a nossa sociedade, o nosso convívio, vai diminuir o orgulho, diminuir a vaidade e assim por diante. A caridade melhora a nossa sociedade porque, ao mesmo tempo que eu ajudo o outro, nós também recebemos ajuda. A nossa evolução acontece da seguinte forma: ela é individualmente. Ninguém evolui por ninguém. Mas a nossa evolução não acontece isoladamente. Nós estamos entrelaçados uns aos outros. A minha evolução está ligada na evolução do outro. A minha evolução depende da evolução do outro. Por isso é importante para nós lembrarmos que não é ao acaso, não é à toa que estamos reencarnados no mesmo grupo familiar, no mesmo grupo de amigos. Nenhum de nós estamos aqui na família errada. Nesse capítulo 13 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que dá a direita, nós temos muitas recomendações a respeito da caridade. Uma dessas recomendações que nós vemos ali é o que nos leva a fazer a caridade. Qual o sentimento que nós temos que nos impulsiona para a caridade? E esse sentimento é a piedade. Como nós estamos ainda em evolução, estamos ainda aprendendo, nós necessitamos de sentir a piedade. Nos comovermos com o que o outro está sentindo, com o sofrimento do outro, para podermos agir. É bom lembrarmos para nós também que a piedade não é viver o sofrimento do outro. Cada um tem a sua jornada, as suas dificuldades. Sentir piedade é entender o sofrimento do outro. É compreender o que o outro está passando. É se colocar no lugar do outro. Como Jesus nos disse, fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse a nós. Se nós estivéssemos passando por aquela situação, o que nós gostaríamos que fizessem a nós? É aí que nós agimos. Então, a piedade passa a ser algo que alerta, que dispara a nossa ação. A gente se comove, por exemplo, quando vemos um noticiário na TV, seja de tragédias individuais ou coletivas, nós nos comovemos
e somos impulsionados para a caridade, para a ação. Mas, infelizmente, sempre tem um mas, né? Um porém, diante dos fatos, ficamos comovidos, mas a nossa piedade acaba quando acaba o noticiário. Mais uma vez, como eu falei, não queremos sair daquela nossa zona de conforto, né? A piedade termina quando termina o noticiário. E tem outras situações que nós não sentimos a piedade porque nem a percebemos. E muitas vezes as pessoas que estão passando por isso são próximos de nós, os familiares, os amigos, e a gente nem percebe o quanto o outro está sofrendo, o quanto o outro está angustiado. Por isso temos que estar mais atentos, tentando compreender o outro. E tem um outro fator ainda que nós alegamos para não exercer a caridade, é a ingratidão. Às vezes nós falamos assim, né? Faço tudo por ela e vejo o que recebo. Não reconhece, nem obrigado fala. Não ajudo mais. Parecemos crianças, né? Acontece uma briga entre as crianças, ela fala, não brinco mais. Se nós estivermos preocupados com o agradecimento, podemos ter toda a certeza que um dia nós vamos receber a gratidão. Se não for aqui, nessa existência, será em outra ou na espiritualidade. Jesus nos orienta de como devemos exercer a caridade. Jesus sabemos que, por nós ainda não termos facilidade de exercer a caridade, né? Essa verdadeira caridade, né? A gente fala em verdadeira caridade, não é que existe verdadeira caridade ou falsa caridade. Ou é caridade ou não é caridade. É que quando nós falamos a verdadeira, nós estamos falando aquela que Jesus ensinou, aquela que Jesus orientou, como deve ser exercida. Temos uma passagem de Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 4, que diz assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistos, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmolas, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmolas, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê em segredo, te recompensará. Então, de acordo com Jesus, né, nessa passagem, temos que praticar a caridade, fazer as boas ações, sem olhar para quem for. Não se preocupar com ninguém, sem discriminação alguma, de nacionalidade. Às vezes nós vemos discriminação entre nações, dentro de um país entre estados, dentro de estados entre cidades, inclusive em cidades nós vemos entre bairros. Não devemos também discriminar ninguém, nem a sua cor da pele, nem a sua posição social, nem a sua profissão, a ideologia religiosa e muito menos a sexualidade. Temos o exemplo de Jesus. Inclusive, quando Jesus fez as curas, Jesus não perguntou quem era que estava diante dele, se era judeu, romano, samaritano. O que importava para Jesus era que ali se apresentava um irmão em sofrimento. Além de praticar a caridade sem discriminação, sem olhar para quem, não devemos ficar tocando a trombeta, falando o quanto somos bons. Muitas vezes fazemos ao contrário. Nós saímos tocando a trombeta. Queremos que os outros saibam o quanto somos bons. Até falamos, mas aí não tem graça. Eu faço para que todos percebam. E nessa passagem de Mateus, no versículo 6, no capítulo 6, versículo de 1 a 4, as palavras de Jesus são muito profundas. Ela vai muito mais além do que fazer escondido, do que não ficarmos nos vangloriando, não tocar a trombeta ou esperar agradecimentos. Jesus deixa nesta passagem dois ensinos fundamentais. O primeiro é, se a recompensa que nós queremos
é o reconhecimento daquele ato, é sermos homenageados, sermos bem vistos, nos colocarmos em evidência. Uma vez que isso acontece, já recebemos a nossa recompensa. Às vezes a gente pensa, nossa, mas Deus é rude, né? Então, se eu faço com interesse, eu já recebi. Não é isso, é natural. Se o que eu fazia, eu buscava ser visto, a recompensa aqui na terra, ser apreciado, eu já recebi a recompensa. Eu encontrei o que eu buscava. Agora, o segundo entendimento, quando nós não buscamos a recompensa aqui da sociedade, o ato da caridade terá a recompensa divina. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Foram as palavras de Jesus. Isto acontece porque aquela caridade, que nós chamamos de verdadeira caridade, acontece da segunda forma. Quem a pratica nem percebe que está fazendo. E quem a recebe nem percebe que recebeu. Nós estamos ainda aprendendo, temos dificuldade em fazer a caridade, mas nós não podemos desistir. Aliás, poder até podemos, mas não devemos. Vamos receber esses ensinos de Jesus como um convite. Como ainda nós estamos aprendendo, nós vamos aprendendo apenas praticando. Nós falamos, né, que aprendemos mais com a prática do que com a teoria. Como nós vamos aprender a exercer a caridade? Praticando, começando em algum lugar. Como agir? Como fazer? Não tem uma fórmula mágica, infelizmente. Agora, onde começar a agir, tem um local mágico, sim, um local próprio. Esse local é o nosso lar, com nossos familiares, com os nossos amigos, com aquele mais próximos de nós. E depois nós estenderemos aos demais, exercitando um pouco ali, um pouco lá. Antes de nós percebermos, daremos um passo maior e faremos a caridade sem mesmo percebermos. Vai ser assim, com a prática, pouco a pouco. E tem uma mensagem aqui, não uma mensagem, uma frase para nós nunca esquecermos, né? Nunca. Nenhum ato que nós fizermos em benefício do próximo deixará de ter o seu mérito. Por menor que seja esse ato, terá o seu mérito. Mesmo que a nossa ação ainda não seja do fundo do coração, não seja ainda tão sincera, estamos praticando, por menor que seja esse ato, sempre trará um benefício para aquele que necessita. Em nossos relacionamentos, vamos procurar dar um pouco de nossa atenção, de nossa tolerância, como eu já falei, mas ouvir o outro. Às vezes, nós não precisamos resolver situação nenhuma, não precisamos nem dar a nossa opinião, basta nós ficarmos ao lado da pessoa e deixar que ela fale. Ela precisa, às vezes, desabafar. Esse nosso ato de ficar ali, ouvindo-a, sem julgamento, tentando compreendê-la, não é nem querendo dizer o que ela está agindo, está certo ou errado, não. É simplesmente ouvi-la, acolhê-la, dar um abraço sincero, nós estamos dando um grande passo. Quando Jesus nos fala que a mão esquerda não saiba o que dá à direita, Jesus está ensinando como deve ser a caridade. Essa sim, nós podemos dizer que Jesus está ensinando como deve ser a verdadeira caridade. Nós podemos compreender que a mão esquerda não saiba o que está à direita também da seguinte forma. Ninguém esconde de si mesmo o que faz. Não é a mão esquerda ou a mão direita quem faz a caridade, é a pessoa. Então, quando Jesus fala que a mão esquerda não saiba o que dá à direita, Jesus fala assim, ó, pratique a caridade, mas de uma forma que você nem perceba que fez. Que aquele ato para você é um ato natural, não é um ato de caridade. É assim que é a verdadeira caridade. Quando nós praticarmos algo em benefício do próximo e nem vamos perceber que estamos praticando. Para nós será um ato natural em nossa vida. Aí sim, a gente vai estar praticando a verdadeira caridade. Aquela caridade que Jesus nos fala, né, que a mão esquerda
não saiba o que dá o direito. A gente esconde, inclusive, de nós mesmos, por nem acharmos aquilo caridade. A caridade será um dia assim tão natural em nossa vida, que nem iremos perceber que a estamos praticando. Tem uma outra coisa que nós temos que lembrar também, falando em caridade, né, que eu queria terminar esse nosso encontro com ela. Quem pratica a caridade recebe muito mais do que aquele necessitado. A caridade ajuda mais quem a pratica do que aquele que recebe. Porque sempre que nós ajudamos alguém, nós somos, em primeiro lugar, os mais auxiliados. Eu agradeço a todos pela atenção e muito obrigado. E para encerrarmos este nosso encontro, eu convido a todos a fazermos uma vibração, que são aqueles momentos que, através do nosso pensamento, de nossa vontade, nós podemos ajudar todos aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, até Deus, nosso Pai Criador, até o nosso Mestre amigo Jesus, e até os nossos amigos espirituais, que nesse momento procuram envolver cada um de nós com sentimentos elevados, com pensamentos puros. Deixemos que esses amigos nos envolvam, nos fortaleçam a nossa fé, esse nosso propósito de auxiliar. Nesse momento, através de nosso pensamento, de nossa vontade, vamos doar aquilo que temos de bom dentro de nós, os nossos bons fluidos. No estudo de hoje nos mostra que o primeiro lugar para fazermos o bem é em nosso lar. Então vamos vibrar com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso desejo pelos nossos familiares, por aqueles que convivem conosco em nossos lares. Lembremos também por aqueles familiares que estão mais distantes, por aqueles que não nos vemos ultimamente, inclusive por aqueles familiares que já desencarnaram, que já retornaram à pátria espiritual. E vamos pensar em Jesus, envolvendo cada um desses familiares com a sua luz de paz, com a sua luz de amor, de harmonia e de esperança. E vamos nos imaginar ali ao lado de cada um deles, cada um desses familiares, dando espiritualmente um abraço. Um abraço cheio de ternura, um abraço cheio de paz, cheio de confiança. Um abraço onde eles possam sentir que pode confiar em nós. Mestre e amigo Jesus, cada um de nós trazemos em nosso coração uma pessoa a quem mais desejamos ajudar, ou mesmo aquela pessoa que nos pediu, ou até aquela que não nos pediu nada, mas sabemos que está passando por uma situação muito difícil. Vamos espiritualmente dar a mão a esta pessoa e caminhar com ela a seu lado até o nosso mestre amigo Jesus. No caminho, vamos dizer a ela que pode contar com a nossa presença ao seu lado, que nós podemos ser os ouvidos que ela precise, podemos ser o ombro amigo de que ela necessita. Mostramos a ela o Evangelho de Jesus, onde ela pode encontrar o conforto e a esperança. Chegando até Jesus, vamos entregar essas pessoas em seus braços. Sabemos que nesse momento o nosso mestre amigo Jesus ampara essa pessoa, pega em seus braços. E mestre e amigo Jesus, teríamos muitas coisas a pedir por ela, mas nem precisamos pedir nada, porque nós temos toda a certeza, toda a confiança, que neste momento ela está recebendo de ti
tudo o que ela precisa, tudo o que ela necessita. Oremos nesse momento por nós mesmos, rogando ao nosso Mestre e amigo Jesus, que nos envolva com a tua luz e paz, de harmonia, de esperança, nos amparando, nos auxiliando, nos fortalecendo, para enfrentarmos no dia a dia as nossas dificuldades. Graças a Deus. Mais uma vez, eu agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e uma boa semana a todos.